Essas 6 leis do estoicismo foram escondidas de você, e isso não é por acaso. Você já sentiu que algo essencial foi deslocado da sua vida, como se uma peça simples e poderosa tivesse sido deixada de lado enquanto tudo ao redor acelera? Não é imaginação. Há princípios práticos e silenciosos do estoicismo, que por serem difíceis de vender como atalhos ou hacks rápidos, acabaram ofuscados pela pressa e pelo barulho do mundo moderno. Hoje eu vou te mostrar essas 6 leis. Vou explicar cada uma, dar uma história que ilumina o sentido delas e no final de cada lei te dar um exercício simples para começar a praticar. Não prometo milagres, prometo clareza e disciplina, coisas que transformam com tempo e repetição. Antes de começar, se isso já está falando com você, inscreva-se agora para não perder os próximos conteúdos onde vamos aprofundar cada prática. Pronto? Então vamos! Em poucas palavras, o estoicismo é uma filosofia prática que ensina a distinguir o que depende de você do que está fora do seu alcance, e a viver com virtude diante dessa realidade. Não é resignação fatalista nem frieza emocional. É um conjunto de atitudes para agir bem independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca escreveram sobre isso, em linguagens diferentes, com exemplos variados, e todos chegaram ao mesmo centro. Você pode treinar a sua mente e o seu foco. O problema é que na cultura atual, foco virou sinônimo de hiperatilidade, desapego virou desculpa para indiferença, silêncio virou vazio. Essas distorções fizeram com que leis simples, porém profundas, fossem esquecidas. Não porque alguém as escondeu deliberadamente, mas porque a modernidade prefere soluções imediatas, emoções sempre disponíveis e atenção dispersa como moeda de troca. Essas 6 leis não são técnicas de produtividade puras, são matrizes para orientar escolhas. Elas não garantem sucesso material nem cura rápida, mas modificam a relação que você tem com o tempo, com a perda, com o silêncio e com o próprio esforço. E se aplicadas com constância, mudam a profundidade da sua presença no mundo. Lei 1. Quem mira em tudo, acerta em nada. Foco intencional. Imagine um pescador numa costa extensa, espalhando dezenas de linhas, cada anzol em um ponto diferente, esperando que algo, qualquer coisa, morda. Agora imagine outro pescador, que sabendo onde os cardumes costumam passar, coloca um único anzol e espera, paciente, até que o peixe certo apareça. A primeira imagem é a cultura da multitarefa, muitas tentativas, pouca intensidade. A segunda é o foco intencional, escolher um alvo e dedicar recursos a ele com disciplina. No estoicismo prático, foco não é simplesmente fazer mais, é escolher melhor. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações uma lembrança sobre orientar a mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isto e encontrará força. Livremente traduzido. Essa ideia não é um chamado a se fechar para o mundo, mas a concentrar a sua energia nas ações que realmente dependem de você e que têm maior probabilidade de significado a longo prazo. Foco intencional envolve 3 decisões claras: escolher um objetivo central, reduzir a exposição a distrações que consomem energia sem retorno e criar rituais para sustentar o trabalho. No cotidiano, isso se traduz em limites: um período sem redes sociais, uma janela dedicada a um projeto sem interrupções, uma lista curta de prioridades em vez de uma infinita. Não se trata de negar prazer, trata-se de gastar sua atenção onde ela rende. Anedota: conheci um programador, João, que se sentia constantemente improdutivo. Sua solução inicial foi adicionar mais ferramentas, timers, listas, aplicativos, nada mudava. Até que ele decidiu que por 7 dias iria dedicar 2 horas ininterruptas todas as manhãs a um único projeto, sem checar e-mails, sem olhar o telefone. No final da semana, João havia avançado o suficiente para perceber que o problema não era seu método, era a fragmentação da atenção. Mais importante, ele recuperou a sensação de progresso, e com isso vinha a motivação para continuar. Citação curta. Epicteto disse algo que ressoa aqui. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Ao aplicar isso ao foco, não é a quantidade de coisas a fazer que te dispersa, mas a opinião de que você precisa abraçar tudo ao mesmo tempo. Se você muda essa opinião, muda a prática. Mini desafio da Lei 1.
Escolha uma meta para os próximos 7 dias e não mude essa meta. Defina um bloco diário de 60 a 120 minutos para trabalhar exclusivamente nela. Anote ao final de cada sessão um pequeno progresso concreto. Pode ser uma frase, um parágrafo, um commit, uma pequena execução. A regra é manter a consistência, não a velocidade. Transição. Se o foco é a lâmina que corta o excesso, a próxima lei é o fio que mantém a lâmina afiada. Desapego. Lei 2. Liberte-se do apego. Desapego como liberdade. Desapego não é sinônimo de indiferença. Não é deixar de amar, nem fechar-se às relações. É compreender que tudo o que você possui, opiniões, posses, resultados, expectativas, é contrário ao fato fundamental da vida, impermanência. Quando você prende seu bem-estar a coisas que escapam do seu controle, cria sofrimento. Epicteto, em seu Enquiridion, insiste na distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Amar sem apego é amar com clareza, cuidar sem aprisionar. Visualize um balão de hélio amarrado com força. Quanto mais você puxa para baixo, mais vigorosamente ele puxa para cima. O ato de soltar não diminui a beleza do balão. Muitas vezes permite que ele encontre o céu e, paradoxalmente, acalma quem o soltou. Apego é a corda que nos prende a objetos, pessoas ou narrativas e que nos deixa à mercê do vento. Apegos comuns hoje. A necessidade de validação nas redes sociais, a identidade atrelada a um trabalho, o medo de perder o que se conquistou. Quando identificamos um apego, podemos tratá-lo como um empréstimo. O que eu tenho agora não é uma garantia eterna. Esta visão não nivela valor, ela dá perspectiva. Sêneca escreveu sobre a brevidade da vida que devemos valorizar o tempo e não o desperdiçar em posse ansiosa. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito, livremente traduzido. Perder tempo com apego é desperdiçar a única coisa irreversível, os minutos da sua vida. Exercício prático. Escolha uma coisa. Pode ser uma crença, um hábito, um objeto ou uma expectativa. E visualize devolvê-la como quem empresta algo. Pergunte-se: se eu tivesse que abrir a mão disso agora, o que aconteceria? Pratique essa visualização por 5 minutos hoje e por mais 5 minutos em dias alternados durante a próxima semana. O objetivo não é abandonar por impulso, mas treinar a mente para não confligir com a mudança. História-metáfora. Lembro de uma mulher, Clara, que vivia conectada à imagem de sucesso que seu cargo conferia. Cada crítica era uma ameaça pessoal. Em vez de confrontar essa insegurança diretamente, ela começou a praticar uma técnica simples. Antes de reagir a qualquer observação sobre o trabalho, respirava e se perguntava se aquilo dizia respeito ao seu esforço ou à opinião efêmera de alguém. Em meses, Clara não mudou de emprego, mudou a relação com ele. O resultado foi menos ansiedade e mais decisões fundamentadas. Ela passou a aceitar projetos por escolha, não por medo de perda. Pequeno gancho reflexivo. Se você desapegasse de uma história que conta sobre si mesmo: eu preciso ser reconhecido, eu sou o meu cargo, eu preciso ter razão, como sua vida mudaria amanhã? Pausa contemplativa. Até aqui, 2 leis essenciais foram apresentadas: foco e desapego. A partir daqui, as coisas começam a ficar mais internas: silêncio e esvaziar-se. Prepare-se para reavaliar o que você atrai com sua fala e com seu volume interior. Lei 3. Nem tudo precisa ser dito. O poder do silêncio. Vivemos numa cultura que valoriza a expressão constante. Falar virou um meio de existir, opinar, um atalho para a visibilidade. Mas há um poder subestimado no não dito. O silêncio estratégico é uma arma de percepção. Ao calar, você observa melhor, escuta mais profundamente e economiza a energia emocional que seria gasta em reflexos e defesas. No estoicismo, o autocontrole verbal é um exercício de liberdade. Sêneca aconselhava a escolher as palavras com a mesma prudência que escolhemos as ações. Nem toda reação corresponde a uma responsabilidade sua. Às vezes, o mais eficaz não é rebater, é deixar que a situação fale por si, que a consequência natural revele o que precisa ser visto. Metáfora da flecha. Considere que cada palavra seja uma flecha. Quando você dispara flechas a toda hora, se esgota em munição,
E mais importante, pode ferir sem necessidade. Quando guarda as flechas e só dispara as mais precisas, suas palavras têm maior impacto. Aplicação prática. Experimente 24 horas sem reação impulsiva. Isso não significa silêncio absoluto, mas abstinência de respostas automáticas em redes sociais, comentários inflamados e debates por hábito. Ao receber algo que normalmente te provocaria, respire, espere 10 minutos e só então decida se vale a pena responder. Use o tempo para avaliar se a resposta serve ao propósito que você tem ou apenas alimenta um ciclo de conflito. Pequena história. Um executivo, Paulo, era conhecido por responder e-mails no calor do momento. Era exaustivo para ele e para quem recebia as respostas. Um colega sugeriu que ele experimentasse a regra dos 10 minutos. No começo foi difícil, a ansiedade pedia a ação imediata. Com o tempo, Paulo notou que muitas situações se resolviam sozinhas sem sua intervenção. Quando precisava responder, a resposta era mais clara, mais breve e mais eficaz. O silêncio estratégico não o tornou passivo, tornou-o mais deliberado. Citação curta. Marco Aurélio escreveu algo parecido em Meditações sobre Ponderação. Fale pouco, quando falar, seja útil. Livremente traduzido. Essa ideia é simples, mas contracultural. Em ambientes onde o ruído é a norma, quem fala com presença se destaca. Mini desafio da Lei 3. 24 horas sem reações impulsivas. Não responder a provocações online, não iniciar discussões desnecessárias, evitar justificar-se em primeira necessidade. Anote ao fim do dia 3 momentos em que o silêncio trouxe uma vantagem: clareza, economia de energia ou melhor qualidade de resposta. Transição. O silêncio prepara espaço. E espaço é a palavra-chave da próxima lei. Esvaziar para receber. Lei 4. Só o vaso vazio pode ser preenchido. Esvaziar para receber. Se você tenta encher um copo que já está transbordando, o conteúdo novo será desperdiçado. Muitas pessoas chegam ao aprendizado com a mente saturada, conselhos, técnicas, hábitos, obrigações. Sem criar espaço interior, nenhuma nova prática se instala. O estoicismo sugere repetidas vezes que antes do crescimento vem o descarrego, uma limpeza mental que permite a aquisição de aquilo que verdadeiramente importa. Esvaziar não é apagar lembranças ou negar experiências, é reorganizar o espaço mental para que o essencial possa caber. Pense no seu tempo como um armário. Sem desapegar do que não usa, nada novo encontra lugar. Essa lei está ligada ao desapego, mas aqui a ênfase é em criar capacidade para receber novas ideias, novas pessoas, novos projetos intensos. Exercício prático. 15 minutos diários de silêncio reflexivo. Não é meditação guiada obrigatória. É um período para sem distrações, sem objetivo além de observar o que ocupa sua mente. Faça isso no mesmo horário por pelo menos uma semana. O objetivo é perceber padrões. Quais pensamentos retornam com frequência, quais angústias persistem e que tipo de ocupação mental está bloqueando o espaço para algo novo. Metáfora do vaso. Imagine um vaso cheio de pedras, areia, água e óleo. Para colocar uma flor, talvez você precise tirar tudo aquilo que impede a raiz de se assentar. Esse processo pode ser desconfortável. Temos medo do vazio, mas o vazio é pré-condição da transformação. Exemplo prático. Durante meses, um designer chamado Rafael colecionou cursos, ferramentas e promessas de produtividade. Em teoria, ele tinha tudo para ser mais eficiente. Na prática, sua mesa mental estava abarrotada. Quando decidiu dedicar 15 minutos pela manhã para se sentar em silêncio e listar apenas 3 prioridades do dia, notou uma redução imediata de tensão. O espaço interior permitiu que ele escolhesse tarefas melhores e recusasse convites que não alinhavam com seu propósito. Citação breve. Sêneca, em Conselhos, falou sobre a economia do tempo. A vida pede que sejamos seletivos. Quem desperdiça tempo não percebe o valor do que resta. Livremente traduzido. A frase lembra que esvaziar não é perda, é investimento. Pausa contemplativa. Até aqui, 4 leis foram apresentadas: foco, desapego, silêncio e esvaziar. Você já tem ferramentas para reduzir ruído, priorizar e abrir espaço. A próxima etapa é trazer direção concreta. Sem propósito, foco vira fuga. Mas antes de seguirmos, quero que respire com atenção. Onde na sua rotina há espaço para cortar? O que você carrega que é peso e não aporte? Neste ponto, a narrativa começa a exigir escolhas mais profundas. O que antes parecia prático, reduzir distrações, soltar pequenos apegos, agora impulsiona para uma pergunta maior. Para que você usa esse novo espaço e esse foco recuperado? É aqui que a 5ª lei se torna essencial, porque sem um norte,
todo esforço vira resistência cansativa. E é também por isso que muitas pessoas param. É mais fácil aplicar truques do que encarar um propósito que exige renúncias. Eu poderia continuar e listar agora mesmo a quinta e a sexta lei, mostrar como elas se conectam e fechar com um plano de 7 dias. Mas existe uma razão para eu pausar. Essas últimas 2 leis não são apenas exercícios pontuais, elas demandam um compromisso de reorientação. Quero que você, antes de seguir adiante, experimente os desafios das 4 primeiras leis por alguns dias. Veja como seu nível de atenção muda. Observe se o silêncio começa a revelar padrões que você ignorava, se o vaso começa a criar espaço. Só então a pergunta sobre propósito fará sentido, não como slogan, mas como bússola real. Ainda assim, antes de encerrar esta parte, deixe uma provocação. Pense em uma situação atual, onde você tem investido muita energia sem resultado proporcional. Um projeto, um relacionamento, uma disputa nas redes. Anote isso agora. Ao retornar ao próximo bloco, vamos usar exatamente esse exemplo para aplicar as leis 5 e 6. Vou te mostrar como transformar foco em direção e economia de energia em liberdade prática. Enquanto você registra esse ponto, lembre-se do exercício. Mantenha por 7 dias a meta única da Lei 1, pratique o desapego visualizando um empréstimo, faça 24 horas sem reação impulsiva e reserve 15 minutos por dia para esvaziar. Volte depois desses dias e traga sua anotação. O material que vamos trabalhar na sequência será mais útil se estiver completamente conectado à sua vida. Antes de irmos adiante, um lembrete. Isso não é sobre acelerar resultados, é sobre criar condições para que mudanças profundas ocorram. Se essa mensagem ressoou, comente abaixo qual das 4 primeiras leis você vai começar a praticar hoje. E se quiser, compartilhe uma breve situação que eu prometi que usaríamos como exemplo. No próximo segmento, vamos transformar essa experiência pessoal em estratégia aplicada, propósito como bússola e economia de energia como escolha de batalhas. Perfeito! Você já fez a anotação que eu pedi? Ótimo! Vamos usar exatamente aquilo que você escreveu como matéria-prima para as 2 últimas leis. Não vou repetir as instruções anteriores. Agora é hora de transformar o que você tem carregado em direção e liberdade. Lei 5. Sem propósito, o foco vira fuga. Alinhar ação e sentido. A maior armadilha do esforço é a ilusão de movimento. Você pode estar ocupadíssimo e ainda assim se afastando do que importa. O estoicismo não valoriza o mero trabalho por trabalho, valoriza a ação orientada por um norte. Propósito não precisa ser poético, pode ser prático, claro e acionável. Uma bússola que responde à pergunta: para que eu faço isto? Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a vida é curta e que vale a pena usar o tempo com intenção. Em outras palavras, não é suficiente ter energia, é preciso direcioná-la. Essa distinção explica por que tantas pessoas, ao recuperarem atenção, Lei 1, e espaço, Lei 4, sentem-se vazias. De nada adianta limpar a mesa se você não escolhe o livro que quer ler. O propósito como bússola tem 3 características práticas. É específico, é revisável e é testável. Ser específico significa transformar um grande valor, ser bom profissional, viver com significado, em algo que você pode reconhecer no dia a dia. Por exemplo, aumentar a qualidade do meu trabalho do ponto de vista X, ou ter 3 horas semanais para projetos que envolvam o ensino. Ser revisável significa aceitar que o porquê pode mudar com tempo e experiência. Ser testável significa que você consegue inventariar sinais que mostram se está caminhando na direção certa. Menos ansiedade ao decidir, progresso mensurável, mais sensação de utilidade ao final do dia. História. Lembro de um jovem chamado Felipe que trocava empregos com a crença de que o próximo cargo lhe traria sentido. Ele era eficiente, rápido e acumulava certificados como se colecionasse troféus. Mas ao praticar as 4 primeiras leis durante uma semana, Felipe percebeu algo incômodo. Todo avanço técnico gerava alívio temporário, não propósito. Então ele escreveu uma frase curta: quero ensinar programação a quem não teve acesso, transformando o conhecimento em oportunidade. Aquilo virou critério. Quando avaliou propostas de trabalho, a pergunta-chave passou a ser: isto me aproxima de ensinar e ampliar acesso? Muitas oportunidades desapareceram, e com isso veio clareza e um sentido renovado nas escolhas diárias. Trabalhar menos vezes, mas com mais propósito, deu-lhe uma consistência que a mera quantidade nunca havia trazido. Uma citação breve a considerar, livremente traduzida de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O propósito afina esses pensamentos, transformando o ruído em direção. Mini desafio da Lei 5. Escreva um porquê acionável em 2 linhas, seguido por 3 ações concretas que você fará nesta semana para testar esse porquê. Por exemplo, porquê?
Quero aumentar minha autonomia financeira para trabalhar em projetos que importem. Ações. 1. Reservar 2 horas 3 vezes nesta semana para criar um plano de monetização. 2. Falar com 2 pessoas que já fazem algo parecido. 3. Rejeitar uma tarefa rotineira que não contribui para o objetivo. Escolha apenas um porquê e mantenha-o como critério para aceitar ou recusar tarefas pelos próximos 7 dias. Erros comuns ao definir propósito. Transformar desejo em identidade fixa. Sou um X e ponto final. Escolher um propósito abstrato demais para orientar decisões. Confundir propósito com status. Evite essas ciladas escrevendo seu porquê de forma acionável e testando-o em pequenas experiências. Lembre-se, propósito não é um juramento vitalício, é uma bússola prática para orientar passos. Transição para a Lei 6. Com foco e propósito, você já dirige a energia. A próxima lei ensina a escolher onde não gastar essa energia, porque economia não é economia frugal, é preservação de força para batalhas que importam. Lei 6. Nem tudo merece sua energia. Escolher batalhas com a fogueira como guia. Imagine uma fogueira que precisa ser alimentada com cuidado. Se você joga nela qualquer coisa que encontra, papel, plástico, madeira molhada, o fogo se dispersa em fumaça, cheiro e calor insuficiente. Se escolhe lenha seca e de qualidade, acende um fogo que aquece de verdade. Sua atenção e energia funcionam igual. O que você alimenta determina a qualidade do seu calor interior. Escolher batalhas não é covardia, é estratégia. No estoicismo, essa escolha nasce de uma avaliação sobre o que depende de você e do que não depende. Epicteto ensinou que devemos concentrar esforços nas nossas atitudes e aceitar o restante. Isso não é passividade, é priorização. Há momentos em que defender uma verdade é essencial, há muitos outros em que preservar tranquilidade e capacidade de ação é mais útil. Contemplo 2 dimensões ao decidir se algo merece sua energia: impacto e reciprocidade. Impacto responde à pergunta: se eu investir aqui, isso produz um resultado concreto e duradouro? Reciprocidade responde: há alguém do outro lado disposto a corresponder ao meu esforço? Muitas brigas, discussões online e conflitos de rotina falham nesses 2 testes. Você gasta energia, mas não altera o campo de batalha. Anedota. Mariana tinha o costume de responder a todos os comentários negativos sobre seu trabalho. No início, parecia uma postura defensiva necessária. Com o tempo, virou desgaste. Um dia ela anotou em sua folha de priorização os resultados daquele padrão: noites mal dormidas, menos tempo para criar e uma sensação crescente de inutilidade. Ela aplicou uma regra simples: só responderia quando a crítica oferecesse informação útil para melhorar algo e viesse de alguém que demonstrasse boa fé. No restante dos casos, ela praticaria a não resposta. O efeito foi imediato: menos ansiedade, qualidade de trabalho mais consistente e mais disponibilidade para o que realmente importava. Metáfora visual. Pense na fogueira. Antes de abastecer, você escolhe a madeira. Antes de investir energia, avalie a matéria-prima do conflito. Pergunte-se: isto é lenha seca, valor prático, reciprocidade, ou é lixo molhado, reação emocional, pouca ou nenhuma reciprocidade? Mini desafio da Lei 6. Liste agora mesmo 3 tipos de situação esta semana aos mais você não dará resposta automática. Pode ser comentários provocativos em redes sociais, convites para discussões que não têm retorno ou pequenas tarefas que drenam tempo sem ligação com seu porquê. Ao final da semana, registre o que mudou: tempo liberado, sensação emocional e qualquer resultado prático que a não resposta tenha trazido. Aplicações práticas e armadilhas para evitar. Como aplicar essas 6 leis juntas? Imagine uma rotina estruturada em pequenos blocos. Pela manhã, você reserva 15 minutos para o exercício da Lei 4, esvaziar, um espaço para perceber o que está ocupando sua mente. Logo depois, dedica 60 a 120 minutos ao foco intencional, Lei 1, trabalhando sobre a meta escolhida. Ao longo do dia, usa o critério do porquê, Lei 5, para aceitar ou recusar tarefas. Quando surgir a tentação de reagir, Lei 3, pratica a regra dos 10 minutos. Quando identificar um apego que corrói sua serenidade, Lei 2, aplica a visualização do empréstimo. E quando for testado por conflitos desnecessários, lembra da fogueira, Lei 6, e escolhe a lenha certa. Para tornar isso acionável, propõe um plano de 7 dias que integram os mini-desafios. Não é uma fórmula mágica, é um campo de treino para transformar hábitos. Ajuste para sua rotina, mantendo a lógica. Dia 1. Definir o porquê acionável, Lei 5, e escolher a meta única da semana, Lei 1. Fazer a anotação prometida e criar um espaço de 15 minutos para esvaziar, Lei 4.
Dia 2. Implementar o bloco de foco ininterrupto 60 a 120 minutos sobre a meta. Aplicar a visualização do apego Lei 2 por 5 minutos. Dia 3. Praticar 24 horas de silêncio estratégico em respostas impulsivas. Lei 3. No final do dia, registrar 3 momentos em que o silêncio trouxe vantagem. Dia 4. Repetir o bloco de foco e ampliar a prática de esvaziar para o mesmo horário, fortalecendo o ritual. Revisar o porquê, ajustar se necessário. Dia 5. Aplicar a regra da fogueira. Listar 3 batalhas que você não entrará e manter a postura. Analisar impactos práticos em produtividade e humor. Dia 6. Reunir evidências. Comparar progresso em relação à meta da semana. Observar o nível de ansiedade, clareza e energia disponível. Dia 7. Revisar tudo. Escrever uma página sobre o que funcionou, o que foi difícil e o que você manterá. Tomar uma decisão prática para a próxima semana com base no que aprendeu. Dicas para manter a prática além dos 7 dias. Consistência supera a intensidade em longo prazo. Se os 120 minutos de foco parecerem impossíveis, divida em 2 blocos de 60 minutos. Se mesmo assim for difícil, experimente 30 minutos diários. A intenção é criar um hábito que respeite seu ritmo, não uma prova de força. Use um diário breve. Ao final de cada dia, anote 3 coisas: uma pequena vitória, uma distração recorrente e uma decisão tomada com base no seu porquê. Esses registros são o combustível da transformação. Eles mostram trajetória, não apenas resultado. Quando começar a falhar, volte às perguntas fundamentais. Isso depende de mim? Isso contribui para o meu porquê? Alguém está disposto a corresponder a esse esforço? Essas 3 perguntas devolvem critério ao caos. Respostas às objeções comuns. Isso não funciona em ambientes de alta pressão. Em contextos exigentes, o foco intencional e a economia de energia são ainda mais valiosos. Eles evitam decisões reativas. As leis não anulam urgência, elas organizam recursos. Desapego significa que vou me tornar insensível. Não. Desapego é perceber a diferença entre amar e possuir. Você mantém calor humano, mas não entrega sua estabilidade emocional a variáveis externas. Como manter o porquê quando tudo muda? Revise seu porquê trimestralmente. Se algo mudou, o porquê também pode evoluir. A bússola é adaptativa, não fixa. Não tenho tempo para esvaziar. O argumento de tempo é muitas vezes outro tipo de apego. Comece com 5 minutos. Se mesmo assim parecer impossível, é um sinal de que a prática é necessária. Integração final. Como as 6 leis formam um método. Veja essas 6 leis como uma sequência coerente. Foco, lei 1, é a lâmina. Propósito, lei 5, é a bússola que aponta aonde mirar. Desapego, lei 2, mantém a lâmina livre de oxidação emocional. Silêncio, lei 3, preserva a energia de disparo das palavras. Esvaziar, lei 4, cria o espaço para novos aprendizados. Economia de energia, lei 6, decide quais fogueiras alimentar. Aplicadas em conjunto, elas mudam não o seu calendário, mas a sua relação com o tempo, com o esforço e com o resultado. Visualize por um momento sua vida daqui a 6 semanas de prática consistente, não radical, apenas fiel. Você acorda e, antes de abrir o feed, dedica 15 minutos para esvaziar. Depois, trabalha em blocos focados, interrompendo apenas quando a regra do porquê exige. Você reage menos ou reage melhor. Há dias em que mantém diálogos sobre temas públicos, há dias em que prefere não responder. Há menos sensação de urgência constante e mais sensação de avanços concretos. Isso não é uma promessa de sucesso espetacular, é a previsão de mais tranquilidade, menos arrependimento e um aumento da qualidade do que você realiza. Erros a evitar a médio prazo. Não substitua compromisso por ritualismo. Se o foco se transformar apenas em tempo cronometrado sem critérios, você estará ocupado sem direção. Não confunda desapego com negligência afetiva. O desapego saudável sustenta relações mais maduras. Não transforme silêncio em isolamento. Praticar silêncio estratégico é, sobretudo, escolher quando se abrir de forma mais autêntica. Fechamento prático e convite. Agora que você já tem as 6 leis sólidas na cabeça e o plano de 7 dias na mão,
proponho um teste simples. Escolha uma das leis que mais te impactou e pratique-a com intenção pelos próximos 7 dias. Mantenha um breve registro, uma linha por dia. Ao final, observe diferenças objetivas: tempo livre, qualidade do trabalho, nível de ansiedade, clareza nas escolhas. Se você estiver disposto, comente abaixo qual lei você vai testar pelos próximos 7 dias e escreva, em uma frase, qual é o seu porquê acionável. Esse pequeno ato já é parte da prática. Nomear gera responsabilidade e visibilidade que não dependem de aprovação externa. E se quiser aprofundar a prática do foco intencional, há um vídeo complementar, onde eu mostro rotinas detalhadas de blocos produtivos e rituais matinais. Confira o link ao lado. Aplicar essas leis não é sobre velocidade, é sobre criar condições. A modernidade nos empurrou para atalho e ruído, por isso elas foram ofuscadas. Ao trazê-las de volta à prática, com disciplina, paciência e pequenas experiências, você recupera não só a eficácia, mas também uma maneira mais serena de existir. Faça o teste, volte aqui e conte o que mudou. Eu quero saber qual lei trouxe mais liberdade para a sua semana.